Beleza. Qualquer coisa, por favor, tu pode postar para que eu já estou online. Obrigado. Obrigado, Beatriz. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Tudo bem, professor? Tudo bem. César, boa noite. Tá chegando. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem, gente. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Eu estou. Sim. Perfeito. Porque às vezes tem essa questão do... Anabela, boa noite. Ana Laís, boa noite também. Boa noite. Cadê Sara? Bom, pessoal, enquanto a turma vai chegando, deixa eu dar alguns avisos para vocês. É o seguinte. Eu deixei para vocês, pronto, eu deixei o exercício complementar da segunda unidade. Na turma de vocês não tem muita gente com problema de falta, sabe? O objetivo principal desse exercício é complementação de carga horária, compensação de excesso de faltas para quem tem excesso de faltas. Como eu disse na turma de vocês, boa noite, Matheus, boa noite, Sara, que chegou agora também. Complementação de carga horária, esse tipo de coisa. Esse exercício, vocês poderão respondê-lo até o dia 1º de dezembro, então tem prazo, ele vale um ponto extra. Ele é feito em cima do artigo que eu publiquei sobre... Boa noite, Raquel. Sobre a pandemia da China, porque vocês viram o vídeo, né, mas vocês não viram o artigo que eu escrevi sobre o tema e que foi publicado no meio do ano, né? Aliás, esse ano, eu vou dizer a vocês, para não dizer que foi ruim de todo, eu publiquei muita coisa, escrevi muita coisa, e olha, tem coisa que ainda não saiu, né? Mas a gente conseguiu, assim, em termos de produtividade, graças a Deus, a minha foi muito boa. E também dos alunos que eu oriento também, porque não é só eu, né? Tem os alunos, como por exemplo, o Projeto Soia, agora a gente vai participar. Boa noite, Emiliane. A gente vai participar da MONC a partir de Montreal, né? Uma simulação, né? Que tem apoio da ONU, da OACI, do governo canadense, né? Federal, estadual e municipal, no caso de Montreal, né? Estadual do Quebec. Então, a gente tá realmente com um grande número de publicações esse semestre. E aí eu deixei para vocês. Outra coisa, ainda está faltando, só falta para a turma de vocês eu colocar o estudo dirigido, exercício de fixação do ponto 9 e 10, não é isso? Deixa eu até conferir aqui. Porque como são muitas turmas, às vezes a gente confunde, mas é isso. Aí eu vou deixar na primeira semana de novembro. Primeira semana de novembro eu deixo exercício de fixação mais estudos dirigidos do ponto 9 e 10. Deixa eu olhar se eu coloquei até o 7 ou 8. Se eu não me engano, foi até o 8. Perfeito, até o 8 está aqui. Porque aí, lembrando, cada exercício de fixação vale meio ponto e 2 presenças, já que todos vocês optaram pelo regime remoto, né? E o exercício de fixação também vale 2 presenças. Eu não vou colocar falta, não estou colocando falta pela participação aqui, porque essa participação aqui, ela pode variar até pela qualidade da conexão que vocês têm. Um dia, sei lá, na rua de vocês não consegue pegar a internet direito, eu faço a chamada aqui, aí uma pessoa fica prejudicada. Claro, a gente grava e depois disponibiliza, mas eu acho mais prático atribuir presença para aluno que está remoto, e todos na turma de vocês estão remotos, né? No caso de exercício de fixação e estudo dirigido, ou seja, cada um vale 2 presenças. Cada um vale 2 presenças.
Os seminários a gente já colocou lá, vocês já podem entregar, porém o prazo vai até o final do mês de novembro, né, aproximadamente daqui a um mês. Então é isso, pessoal. Estejam atentos para as atividades que a gente está passando para vocês, né? Façam, avisem aos colegas, apesar que a turma de vocês, graças a Deus, está muito participativa, estão fazendo todas as atividades, mas a gente dá esse reforço porque é importante, né? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Basicamente, gente, então, se não tem perguntas, a gente vai começar a exposição. Basicamente, o que eu vou fazer com vocês é mais ou menos o seguinte: cada aula, cada dia, melhor dizendo, a partir de agora, por exemplo, a gente está hoje dia 27 de outubro. Aí, semana que vem vai ser 4, se eu não me engano. 4 não, 3 de novembro, né? E depois 10 de novembro. Cada dia desses, eu vou discutir um ponto com vocês. A meta é essa. É discutir um ponto, sabe? Agora, esses pontos, como eu disse, tem algumas coisas. Hoje a gente vai falar de família e sucessões no direito internacional privado. Vocês, diferente do pessoal de direito, vocês não viram família e sucessões, porque no curso de direito eles têm um semestre sobre família e sucessões. Claro, vocês não precisam ter o nível de aprofundamento sobre família e sucessões que o jurista tem, mas vocês têm que ter noções gerais sobre isso. Até porque, cá entre nós, eu vejo muito internacionalista indo para fora do Brasil e casando com estrangeiros, inclusive gente do nosso curso, né? Então, vocês têm que ter uma noção prática dessas questões, como é que fica uma relação de casamento entre pessoas de países diferentes, onde é que pode casar, e se a pessoa tem bens no exterior, entenderam? Vocês têm que ter uma noção geral sobre isso. E, como vocês não pagaram a disciplina, determinados conceitos básicos, às vezes vocês não dominam. Então, não tenham vergonha de perguntar, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. Não tem pressa, a gente está cumprindo, graças a Deus, o cronograma certinho. Né? Então, hoje, por exemplo, a meta hoje é bater o ponto 8. Se der, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu acredito que dá tempo de terminar tranquilamente o ponto 8. O ponto 8 eu já deixei o estudo dirigido e já deixei o exercício de fixação, né? Falta só eu passar o conteúdo. Aí, semana que vem eu passo 9 e na semana de 10 de novembro eu passo o ponto 10. Na semana de 17 a gente faz alguma revisão, alguma coisa do tipo, e 24 a gente deixa só para entregar seminários, tá certo? E a prova de vocês, acho que ficou prevista para a primeira semana de dezembro até, né? A gente fala isso no instante voa, né? Chega final de ano, graças a Deus, principalmente esse ano, né? 1º de dezembro. Ficou previsto. Pelo menos, gente, a gente tem que olhar, tem que ter aquela coisa, a gente tem que olhar o lado positivo das coisas, até porque, né, pensar negativo não traz boa coisa não, entendeu? Pensar negativo não traz boas energias. É sério, as pessoas falam isso, mas é verdade, né? A gente tem um certo conhecimento nessa área, dessas coisas, né? E eu digo a vocês, então, por exemplo, vocês têm uma vantagem que esse semestre vocês não estão atrasados, vocês cumpriram todas as atividades, né? Graças a Deus, vocês estão no meio do curso, terminaram o meio do curso, mesmo no contexto de uma pandemia inédita em 100 anos na história da humanidade. Está todo mundo bem com saúde? Tem algum problema? Tem, às vezes, um problema financeiro, familiar, mas é coisa que a gente vai, né? A gente vai administrando, né? Isso são coisas administráveis. Enquanto a gente está com saúde, está conseguindo, inclusive, aqui, cumprir os 2 semestres nesse regime, né? Então, a gente tem que olhar as coisas pelo lado positivo também e dar graças, né? Para quem tem fé, dar graças a Deus também por estar conseguindo fazer isso, não é verdade? Emiliana, eu entendo. Eu penso assim, entendeu? Você não pode ficar, oh, meu Deus, aquele sentimento negativo, eu sou um coitado, entendeu? Isso atrai energia negativa. Vocês são muito jovens ainda. Perder tempo com energia negativa e preocupação à toa. Pronto, gente, vou começar a apresentação agora do ponto 8. A gente terminou o ponto 7, não foi isso? Foi. Eu lembro que até que eu fui até mais um... Fiquei segurando aqui a turma para conseguir terminar.
Então, vamos para o ponto 8. Bom, tá aqui os slides que já estão disponíveis, né, para vocês. Ponto 8, direito de família e sucessões no direito internacional privado. Pessoal, hoje direito de família é uma das áreas mais avançadas dos estudos jurídicos. Inclusive, eu paguei até, não só paguei na graduação, paguei no doutorado. O pessoal de direito de família, no mundo jurídico, eles discutem questões assim que vocês achariam muito modernas, como poliamor. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar no poliamor, né? Poliamor não é a mesma coisa que poligamia, tá? Poliamor são uniões múltiplas e consensuais. Então, poliamor não existe imposição. Inclusive, tem um vídeo muito bom. Quando eu parar daqui a pouco para olhar se vocês têm perguntas, etc., aí eu coloco um vídeo sobre poliamor daquele programa do Marcelo Adnet que terminou o programa, está no ar. Né? Muito bom. Ele pegou o sambão dos anos 90, o pagodão, e fez uma música sobre poliamor. Muito boa, por sinal, né? Então, o direito de família é uma das áreas mais avançadas. A questão, por exemplo, do casamento homoafetivo no Brasil começou a ser discutido pelos autores de direito de família. Pronto, da área dos juristas, o pessoal de direito de família são dos que têm a cabeça mais aberta, mais progressista, né? Tem outras áreas também do direito, o pessoal de direitos humanos, apesar que direitos humanos hoje não é uma área exclusivamente jurídica. Tanto é que, por exemplo, todos vocês podem fazer mestrado em direitos humanos. Ele é aberto, não precisa ter formação jurídica, entendeu? Para fazer mestrado em direitos humanos. O programa é aberto e é independente do programa do curso de Direito. Porque direitos humanos hoje abrange praticamente tudo. As pessoas pensam em direitos humanos quanto direito de bandidos, né? Mas direitos humanos não são isso. Direitos humanos são direitos de todos os seres humanos, inclusive quem comete crimes. E, aliás, todos nós cometemos. Acho que eu falei isso para vocês. Então, vamos lá falar de direito de família e sucessões. O direito de família, ele tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos, né, que regem as relações de família, como casamento, união estável, poder familiar. O casamento, vocês sabem, né, aquela união formal de duas pessoas. O sistema jurídico brasileiro, hoje em dia, devido ao funcionamento do STF e do CNJ, admite o casamento homoafetivo, não é casamento gay, tá? E isso é importante eu falar para vocês. O nome técnico é casamento homoafetivo, porque hoje o princípio que rege qualquer relação familiar é o princípio da afetividade. Então, a gente não fala casamento homossexual, casamento gay, não. Tecnicamente, o termo técnico é casamento homoafetivo, né? Então, o casamento pode ser hétero, pode ser homoafetivo, mas o casamento é uma questão formal. A união estável, ela é informal, ou seja, você não assinou um papel, enfim, não casou na frente de um juiz ou de um ministro religioso, né, que pode haver equiparação, vocês sabem disso. Mas as pessoas convivem juntos, né? É feita aquela música que provavelmente vocês não conhecem, vamos juntar os troços. O que é meu, o que é seu, será só nosso, né? Vamos juntar os troços, o que é meu, o que é seu, será só nosso. A união estável, ela não é um casamento, mas ela pode ser equiparada, em algumas perspectivas, a casamento. Ela é uma união informal entre duas pessoas que se juntam, pode ser homoafetiva, pode ser heteroafetiva, para constituir família. Já o poder familiar, o que é poder familiar? Poder familiar é o poder que os pais têm em relação aos filhos. Antigamente chamava pátrio poder. Só que pátrio vem da palavra pai. E esse poder, ele pertence, por exemplo, ao casal como um todo. E imagine aí, se for duas mulheres homoafetivas, né? Então, é poder familiar, mudou de nome, tá? E às vezes numa novela você escuta falar pátrio poder, aí podem saber. O pessoal não fez a pesquisa direito, porque hoje não chama mais pátrio poder, porque não é uma coisa relativa somente a homens, né? É relativa aos pais daquela criança, seja um casal heterossexual,
seja uma família monoparental. Família monoparental é aquela família que tem um pai ou uma mãe que toma conta dos filhos. Aí é monoparental. Porque hoje o direito de família, pessoal, inclusive ele coloca que tem vários tipos de família. Não existe um modelo só de família, como algumas pessoas de cabeça fechada querem no Brasil de hoje. Isso é importante eu falar para vocês nesses estudos de direito de família. Existe a família nuclear, que é aquela família tradicional, papai, mamãe e filhinhos. Existe, merece sua proteção, um tipo de família que não invalida as outras, mas não pode ser usado como a única correta, entenderam? O problema é esse. Quem milita na área de direito de família ou nessas áreas, pessoal, não quer acabar com a família nuclear, mas quer reconhecer outros tipos, entenderam? Então, tem a família homoafetiva, que é formada por um casal homoafetivo e seus filhos, né? Tem a família monoparental, que, como eu disse, é aquela formada por um pai ou a mãe, viúvo ou divorciado, que cria seus filhos sozinho, né? Por isso que né? E tem a família, inclusive tem a família anaparental, calma que não tem nada a ver com um negócio sexual, não. Anaparental é formada por pessoas que não são parentes, não têm relação amorosa entre elas, mas aquelas pessoas convivem junto, dividem uma casa. Inclusive, na época que eu era estudante, morava em República, aquilo é uma modalidade de família anaparental, né? Porque eram pessoas que dividiam a casa, mas que a gente até falava, se considerava que nem família, né? Não havia relação amorosa, assim, amorosa de romântica, né? Havia uma relação familiar de convivência entre as pessoas. Ô, professor, Oi. mas para ser anaparental, precisa necessariamente que morar na mesma casa? Precisa ser, se precisa morar, sim. Sim, precisa morar, não exclusivamente, entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa que ela convive ali, mas no final de semana vai para a casa dos pais. Uhum. Entendeu? Mas precisa, sim, haver essa convivência. Entendi. Pronto, um exemplo de caso de família anaparental famoso, né? Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Já que está na moda. Vocês perguntaram aquele negócio. Eu pesquisei, gente. Eu li, inclusive, Antônio, as meninas aí perguntaram. Antônio me mandou os links, eu li tudinho sobre aquela questão do espólio de Conan Doyle. Dá um artigo muito bom aquilo, viu? Se vocês quiserem fazer artigo depois, a gente orienta aí. Mas o tema é bem interessante. Daqui a pouco, quando a gente for falar de sucessões, eu comento. Então, vamos lá. O casamento civil surgiu no século XVI. Até então, era regido pelo direito canônico, né, e considerado sacramento. Antes, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. Então, antes do século XVI, ou seja, 1500 e pouquinho, não havia casamento, não havia casamento civil, só o religioso. Então, o casamento era exclusivamente regido pelo direito canônico, né, que é o direito da igreja, com exceção dessa questão do regime matrimonial, por exemplo, em relação a bens, se tem uma separação total de bens, uma comunhão total ou parcial, né? E o contrato de dote, que era oferecido também nesse tempo, né? O dote, acho que vocês sabem o que é. O dote na civilização ocidental é oferecido pelo pai da noiva. Nas tribos indígenas é o contrário. É o noivo que paga à família da noiva o dote. Tinha um tataravô meu que era português, José Corrêa Maurício, ele foi casar com a filha do chefe da tribo Pancararu. O chefe exigiu, a filha da chefe, aliás, era mulher. Ela exigiu 50 vacas da mesma cor para deixar a filha dela casar com um português. Ele era criador de gado, só para fazer uma adendo. Então, nos indígenas é o contrário, né? Quem paga, algumas tribos, né? Quem paga o dote é o noivo. Casamento, então, é um contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas, não importa o sexo, né? Com finalidade de constituir uma família. Gerar, criar, educar filhos, ou assistência, né? Não precisa ser obrigado que queiram ter filhos. Hoje, os doutrinadores da área defendem que o seu fundamento é a afetividade. Hoje em dia, o pessoal de direito de família, e como eu disse a vocês, eu estudei até o doutorado, né?
Eles acham que o princípio basilar da família não é o contrato, é a afetividade. Se é uma relação de afeto entre aquelas pessoas e elas querem constituir uma família, não é obrigado que elas tenham filho, elas podem optar por não ter, alguns casais optam por não ter, vocês sabem disso, né? Preferem criar um cachorro e um gato, apesar que dependendo do gato e do cachorro, gasta mais do que uma criança. Eu tenho uma irmã que ela cria um gato, ela gasta com o gato dela, e o gato dela é um vira-latinha, né? Um pé duro. Ela gasta mais com o gato dela do que eu gasto com minha filha. E o gato ainda morde ela todinha. Ainda tem essa, ainda é mal educado. Eu digo, você mal criou um gato, você não criou um gato, você mal criou um gato. É porque o gato dela é muito dengoso. Quando eu ia para lá, o gato de manhã ele ia puxar minha perna. Aí, claro, eu não espanco o animal, não gosto de espancar, mas dá uma chineladinha no traseiro dele. Ele fez isso uma vez. Aí minha irmã, não. Toda vez de manhã ele morde o pé dela, né? Do ponto de vista histórico, para reger as relações pessoais entre os cônjuges, em questão como bens móveis e divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal e, para os bens imóveis, por sua vez, a lei da situação da coisa. Aí, gente, varia de estado para estado, mas em relação à questão dos cônjuges, por exemplo, bens móveis, divórcio, geralmente segue a lei do primeiro domicílio ou do domicílio do casal. Às vezes tem país que coloca para ser a primeira lei do domicílio, em primeiro lugar se eles mudaram, né? E bens imóveis não tem para onde correr, que sempre é a lei da situação da coisa. No tocante à capacidade para o casamento, né, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge. Lei pessoal, aí pode ser a da nacionalidade ou do domicílio. Aí depende do país, entenderam? Em relação à capacidade, o que é capacidade de casamento? O que diz que você pode ou não casar. A idade, por exemplo, que varia de país para país, tem idade mínima para casar. No caso do Código... Pronto. O Código Civil de 1916, ele estabelecia que mulher poderia casar a partir dos 14 anos com autorização dos pais, né? O Código Civil de 2002, ele colocou a idade limite para você casar 16 anos. Tanto homem quanto mulher, não importa, e tem que ter autorização dos pais de 16 a 18, né? Eu, francamente, não autorizaria minha filha com 16 anos a casar, não, mas deixa para lá, melhor nem falar para não ver o castigo. Se a pessoa achar que é injusto, por exemplo, quem quer casar pode procurar o juiz e o Ministério Público, e o juiz ou o Ministério Público, eles podem fornecer autorização, tá? Diz assim, não, eu tenho 16 anos, eu quero casar, meu pai ou minha mãe não querem deixar. Aí a pessoa pode procurar o juiz e o promotor, né, para isso, para autorizar. Suprindo a autorização dos pais, entenderam? Apesar que eu só fosse juiz ou promotor também, eu digo, minha filha, tu tem 16 anos. Meu filho, você tem 16 anos. Você quer o quê da vida? Vai estudar. Não vou mentir. No caso brasileiro, gente, a capacidade para casar é definida pelo domicílio, não pela nacionalidade. Mas tem muitos países que é definido pela nacionalidade. Aí tem que analisar a legislação de cada país. Mas sempre é assim, ou é domicílio, ou é nacionalidade. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de casamento, né? Quando o casamento for realizado no Brasil, usando o princípio locus regit actum, ou seja, o lugar regioado. É porque existem alguns impedimentos em relação à idade, entenderam? Esse tipo de coisa. Se era viúvo, tem que fazer o inventário do primeiro casamento, etc. Casamento por procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitem. Mas tem muitos países que aceitam casamento por procuração. O direito canônico permite, inclusive, né? A partir do Código Civil de 2002, é preciso uma procuração pública para tanto.
Então, desde 2002, para você casar por procuração, apesar que é raro, mas ocorre, né? Às vezes a pessoa está viajando e só quer fazer o casamento civil, já fez o religioso, ou vai fazer o religioso depois, aí já casa por procuração, mas aí a procuração tem que ser pública. Procuração pública é aquela feita em cartório, tá? Para quem não sabe. Que não é baratinha não, deve estar quase uns R$100, deve estar uns R$80, R$100 na procuração pública. Muito barata não. Quanto foi que eu passei, meu Deus? Uns 2 anos. O direito brasileiro também admite casamentos em embaixadas e consulados do Brasil, né, em outros países. Nesse caso, as formalidades e impedimentos são as definidas pelas normas brasileiras. Só que nesse caso aqui, pessoal, vamos dizer que vocês estejam na Austrália. Aí vocês queiram casar na Austrália. Só pode casar se for outro brasileiro. Se for com um australiano, aí tem que casar junto às autoridades australianas. E lá eu não sei se é judiciário ou se é, enfim. Mas, nesse caso de 2 brasileiros, aí segue as normas brasileiras, porque vai ser no consulado na Embaixada do Brasil, né? Então, por exemplo, inclusive, acho que, não sei se eu coloquei no exercício de fixação de vocês, mas que um caso, assim, hipotético que eu coloquei, a Bolívia. Por exemplo, 2 estudantes brasileiros de medicina do mesmo sexo, estudante de medicina na Bolívia, tem muito, inclusive tem até primo meu estudando medicina na Bolívia, resolveriam se casar lá. Na legislação boliviana não se reconhece casamento homoafetivo, embora não seja crime em relações homoafetivas, né, mas não é legalizado. Mas sim, eles poderiam se casar lá no consulado do Brasil ou na embaixada. No caso de nulidade do casamento, tendo os nubentes domicílio diversos, a lei do primeiro domicílio do casal regerá o processo. Se você quiser pedir nulidade, acontecer algum problema no casamento, e, pelo amor de Deus, não venham perguntar aquela história. Ah, mas você pode pedir nulidade do casamento se a noiva não era virgem. De jeito nenhum. Ou se não houve consumação do casamento através do sexo, não tem nada a ver. Casamento só se consuma através de sexo no casamento religioso. Civil, não. A pessoa pode casar e não ter relação sexual. Isso não é validade, entendeu? Ter relações sexuais com a pessoa que você casou. Civilmente, não. Do ponto de vista do direito canônico, é. Pode pedir nulidade. O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas, a LINGB, também permite que estrangeiros que residam no Brasil casem perante suas autoridades diplomáticas ou consulares, né? Nesse caso, a União também é regida pelo ordenamento estrangeiro. Mas, como eu disse, tem que ser os dois, tem que ser estrangeiros. Por exemplo, um casal de britânicos se casa no consulado britânico em Recife. A gente conheceu o cônsul britânico, né? Vocês estão lembrados? No SOI, e também foi aberto a debate, né? Muita gente participou. Sim, pode casar. Aí, nesse caso, formalidades, etc., burocracias, de acordo com a lei do consulado. Mas, se for um brasileiro e uma britânica, ou vice-versa, ou homoafetivo, sendo de nacionalidade diferente, teria que casar junto às autoridades brasileiras, tá? Aqui só vale esse caso de casamento. Pronto, vocês podem botar aí na cabeça o seguinte: esse caso de casamento de pessoas estrangeiras junto a consulado ou embaixada, os dois têm que ser daquela nacionalidade. Certo? Prosseguir. Este mesmo instrumento legal estabelece que os regimes de bens legal ou convencional,
obedece à lei do domicílio dos nubenques e, se esse for diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal, né? Artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. Então, o regime de bens legal é o estabelecido na lei, convencional é aquele que as partes escolheram. E, se esse domicílio for diverso, né? Aliás, se o regime for diverso, fica sendo a primeiro domicílio do casal. Lembrando que no direito brasileiro, e na maioria dos países que adotam o regime civil law também, existem 4 regimes de bens no casamento, né? 4, vamos falar rapidamente. Comunhão parcial. Comunhão parcial, hoje no Brasil, é a regra. Na comunhão parcial, se dividem os bens que foram adquiridos onerosamente, ou seja, a dinheiro, durante o casamento. Por exemplo, se a pessoa comprou um carro, a pessoa comprou a casa, né? Não entra aí herança. E se você ficar calado, não escolher, no caso do Brasil, sai comunhão parcial. Comunhão universal. Esse é o regime antigo, né? Meu pai e minha mãe se casaram em comunhão universal. Esses juntam para trás, para frente, todos os bens, inclusive a herança, né? Porque no comunhão parcial, a herança que um dos cônjuges recebeu não se comunga, não se divide. Separação de bens, onde cada um é cada um, né? Os bens não se comunicam. No caso do Brasil, acho que vocês sabem, né? Uma pessoa de 70 anos só pode casar, depois de 70 anos só pode casar com separação de bens. Mas isso não impede que você deixe bens em testamento para a pessoa, né? Mas não pode casar em outro regime, não. E o quarto e último é participação final dos aquestos, que aí seria divisão. Aquestos são os bens adquiridos na constância do casamento. Aí seria definir quais são os bens que vão dividir. Por exemplo, se houver separação, geralmente são aí pessoas muito ricas. Então, você fica com aquela mansão, com isso aqui, entendeu? Então, essa é a divisão dos bens. E aí eu dou uma paradinha para perguntar se vocês têm alguma questão. Sim, o regime de bens no casamento pode ser definido ou modificado pelos cônjuges. Não precisa dizer, eu escolhi isso quando eu casei, posso mudar? Pode. Por pacto antinupcial antes do casamento ou contrato judicialmente autorizado depois. No caso de estrangeiro casado que se naturalize brasileiro, este poderá solicitar judicialmente que se apostile o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, junto à certidão, ele pede o reconhecimento da certidão de casamento dele, do casamento, né? E, nesse caso, ficaria valendo a comunhão parcial de bens, que é o regime de regra do Brasil, né? Todo mundo casa em comunhão parcial de bens, a menos que escolha. Bom, eu vou terminar esse slide, aí eu vou abrir para perguntas, ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. O divórcio, né, ele existe desde os romanos. Aliás, a própria lei de Moisés já estabeleceu o divórcio, né? Mas, devido à influência cristã, porque Cristo fala no Evangelho que Deus uniu, o homem não separe, foi implantado no Brasil somente em 1977. Antes de 77, no Brasil, havia só o desquite. Não havia o divórcio. O desquite é diferente do divórcio, porque o divórcio dá direito de você a casar de novo. O desquite separa o casal totalmente, mas não dava direito a casar novamente. O que as pessoas faziam? As pessoas iam para o Uruguai ou para a Europa, reconheciam o desquite como separação, depois entrava com pedido de divórcio e aí casava de novo. As causas que embasam o pedido de divórcio deverão ser solucionadas, conforme a lei de tramita a ação, né, que é a lex fori. Da mesma forma, a separação de corpos. Qual é a diferença de separação para divórcio? Antigamente, você não podia entrar com divórcio direto, você tinha que pedir primeiro a separação. A separação separava o casal, mas ainda não punha fim ao casamento. Depois de um certo prazo, 1 ano, 2 anos,
Aí o juiz perguntava, seria uma fase, entendeu? Se o casal queria mesmo se divorciar definitivamente. 99% se divorciavam. Aí permitiram o divórcio direto. Claro, ainda pode entrar em tese, ainda existe, mas ninguém usa separação mais. Deixa eu ir perguntar alguma coisa, agora dá uma olhada aí, se vocês têm comentários, têm questões. Vamos ver aqui. O que é que vocês têm? Beatriz, depende do programa, viu? Alguns lugares aceitam, aqui na UFPE não aceita. Se você quiser fazer Direito Internacional, você tem que ter graduação em Direito. Pode ter mestrado até em outra área. Porque vocês sabem, por exemplo, que o meu mestrado é em Ciência Política, né? Aliás, acho que 90% dos professores de vocês têm mestrado em Ciência Política, porque o curso aqui da UFPE é Ciência Política e Relações Internacionais, né? Então, a maioria ou tem mestrado ou tem doutorado no programa. Todo mundo saiu do mesmo lugar, praticamente os professores, né? Aí, aqui na UFPE, de Direito Internacional, eles não aceitam. Só aceitam se você tem que ter a graduação em Direito. Pode ter mestrado em RI, mas tem que ter uma graduação em Direito. Agora, Direitos Humanos, vocês podem fazer aqui na UFPE. Ciência Política, vocês podem fazer na UFPE também. Aliás, Ciência Política, eles aceitam qualquer graduação da área de Humanas. E, como eu disse, a maioria dos professores de vocês estudaram Ciência Política na UFPE. Você conta quem não estudou, né? Seja no mestrado ou seja no doutorado. Eu fiz mestrado em Ciência Política, depois eu fiz doutorado em Direito. Mas, francamente, eita, não devia falar não, deixa pra lá. Mas vou dizer, já comecei, eu vou dizer. Eu acho o programa de Ciência Política melhor do que o de Direito. E tem um fundamento. A nota de Direito é 4, de Ciência Política é 6. Então, estou dizendo uma besteira, né? Minha opinião, eu fui aluno dos dois. E no doutorado, vocês sabem, eu estudei de transição, né? Não, o curso de mestrado e doutorado de Ciência Política é um bom curso, não tenho dúvida disso. Tem muitos, inclusive tem alunos nossos aqui, lá, né, atual, alunos que saíram do curso de RI e foram fazer também, além dos professores, foram fazer. Tem gente lá fazendo mestrado, que é egresso de RI, né, Juan, que foi nosso aluno aqui de RI, inclusive foi do nosso projeto, do SOI. Sim, pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre o assunto, direito de família? Eita, vou postar o negócio do poliamor. Não é muito longo, não. Aliás, não sei nem se eu consigo colocar, porque está naquele Globoplay, aí talvez eu não consiga. Pronto, eu vou colocar no chat sobre a questão do poliamor. Gente, poliamor é uma discussão nova do direito de família, de relações múltiplas e consensuais. Pelo amor de Deus, poliamor não é poligamia, tá? Até porque a poligamia é um sistema, inclusive juridicamente admissível, principalmente em países muçulmanos, né, no qual tem um homem com várias mulheres. O poliamor não tem fórmula estabelecida, não. Né? É uma união consensual, inclusive tem muita gente já registrando contratos de poliamor nos cartórios, né? É uma relação também de caráter familiar estabelecida na afetividade, mas ainda não é reconhecida pela legislação brasileira, embora muitos juízes, inclusive que eu conheço, eles aceitam o registro desses contratos familiares de poliamor. Pronto, e aí vocês podem assistir, Marcela Diné pegou um sambão dos anos 90 e fez, né, a música do poliamor. Saiu legal, viu? Gostei.
Eu não vou passar agora. Aliás, eu acho que eu não consigo passar para vocês, não. Mas vocês podem assistir depois, né? É uma questão, é uma temática atual, vamos dizer assim, do direito de família brasileiro. Mais alguma pergunta, gente? Sim, aí hoje a cereja do bolo é falar sobre o caso Conan Doyle, né? Que, como eu disse, eu entendi, né, li, agradeço a vocês por terem perguntado, e principalmente até Antônio, ele fez uma investigação aí nos jornais, né, jornais britânicos, e eu dei uma lidinha e deu para entender o caso, exatamente. Hoje eu vou falar sobre esse tema. Se não der tempo para falar antes do final não, antes do segundo horário, acho que não. Pronto, ninguém tem perguntas por enquanto não, né? Ô, professor, sobre esse Oi. negócio do poliamor, caso esse poliamor gere descendente, como é que fica a questão da herança e tal, dessas coisas? Bom, a herança não é tão difícil de dividir, né? A herança não há tão difícil. Em relação, por exemplo, que é o fator mais complicado, mas hoje já tem permitido, inclusive, hoje em dia tem se permitido, alguns juízes, não estou falando no geral não, tá? Estou falando alguns juízes têm permitido que se coloque o nome de múltiplos pais e mães na certidão de nascimento das crianças, tá? A divisão de bens é o mínimo. Divisão de bens não é problema não. Se tem bem, divide, né? Por quem tem para dividir. Agora, o problema, até bem pouco tempo atrás, era em relação à questão da filiação. Então, por exemplo, a pessoa é filha de dois pais com duas mães, que estão ali formando um múltiplo casal, não, casal é dois, uma múltipla união. Beatriz, quem tem o vídeo, quem tem o perfil da Globoplay consegue. E ali são casais realmente que trabalham poliamor, né? Que trabalham não, que convivem no poliamor. Né? Não, mas aí acho que se você fizer login no Facebook, você consegue assistir. O que parece que tem alguma limitação é em relação para assistir episódios totais, entendeu? Ele só pode assistir um trecho, mas nesse caso aqui é só um trecho. Aliás, eu acho o Marcelo Adnet muito talentoso, né? Quem não gosta dele, principalmente porque ele pega muito no pé do excelentíssimo presidente. Eu digo, aí é que eu gosto dele. Não, eu acho ele muito criativo e assim, ele tem muito talento. Tem outro vídeo dele que é hilário, que é Chico Buarque de Orlando, falando da classe média brasileira que vive em Miami. Tem outro hilário também que fala sobre as brigas de família em rede social, WhatsApp, que é treta, e pega aquela música de Tieta, em vez de falar Tieta, eita, eita, é treta, treta, treta. Não sei se vocês já viram isso, é muito engraçado também. Falando dos grupos de família, de WhatsApp, que só dá briga. Já viram esse, não? Treta? Pronto, eu vou ver se eu acho rapidinho antes de voltar ao assunto, para depois vocês assistirem. É bem engraçado isso. Deixa eu ver se ele aparece. Ah, apareceu. Pronto, eu vou colocar aqui no chat o link do clipe treta falando sobre briga em grupo de família nas redes sociais. Pronto, gente. Então eu posso voltar, né, para a apresentação aqui. Beleza, né? Vamos voltar. Pois vocês assistem aí. O clipe é bem engraçado.
Bom, pessoal, prosseguindo aqui, de acordo com a lei número 12.874 de 2013, que alterou o artigo 18 da LINDB, as autoridades consulares brasileiras podem celebrar a separação e o divórcio consensuais de brasileiros no exterior. Então, agora, porque pode fazer em cartório também, né? E vocês sabem, a gente já falou isso aqui, o consulado ele funciona como um cartório, né? Agora, tem que ser consensual, ou seja, não pode haver litígio, não pode haver, tem que ser em comum acordo, não pode haver questão, briga, entenderam? Ligue. Então, só divórcio consensual e separação é permitido em cartório e nos consulados também. Se tiver algum ponto de litígio, aí tem que ir para o judiciário. O estrangeiro divorciado que vier para o Brasil verá reconhecidos os efeitos pessoais e patrimoniais de tal sentença, salvo de bens imóveis que eventualmente tenham no Brasil, porque aí tem que ser regido em relação ao Brasil. Apesar que na prática, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se for consensual, o juiz brasileiro vai aceitar em relação mesmo a imóveis. Isso aqui seja muito cabeça dura. O parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código de Processo Civil, de 2015, desburocratizou a vida do cidadão ao determinar que a sentença estrangeira de divórcio consensual do Brasil produz efeitos jurídicos independente da homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Basta apresentá-la no cartório e etc., fazer o apostilamento, né? Pronto, pessoal, aqui é o seguinte. Sentença de divórcio consensual não precisa mais ser homologada no STJ. A pessoa pode dar entrada através do cartório, faz o apostilamento para reconhecer o documento emitido no exterior e produz efeitos jurídicos. Isso aí desburocratizou muita vida. Oi? Perdão. Aí, no caso, tem que ser reconhecido no cartório do exterior e nacional? Não, reconhece, é o seguinte, aí é parecido com o diploma. Você carimba lá, na autoridade consular lá, inclusive do Brasil, e chega aqui e você vai direto para o cartório, entendeu? Entendi. Mas, tipo, tem que ser... Por exemplo, se o casamento foi celebrado, vamos dizer assim, na Itália, o casamento, no caso, esse documento tem que ser validado lá ou pode ser no Brasil? Não, veja, no caso a gente está falando aqui de divórcio, né? Se o divórcio foi consensual na Itália, aí o que a pessoa faz? A pessoa pega a sentença de divórcio, carimba nas autoridades italianas e carimba no consulado do Brasil na Itália e depois chega aqui no Brasil e vai direto para o cartório. Aí no cartório faz esse trabalho de reconhecimento. Não precisa mais dar entrada no tribunal. Qual é a diferença aqui para como era antigamente? Aqui, antigamente, você tinha que carimbar lá na Itália, nas autoridades consulares italianas, brasileiras, lá no cartório italiano, e depois chegava aqui. Tinha que carimbar de novo nas autoridades diplomáticas do Brasil e dar entrada na sentença no tribunal, para o tribunal reconhecer. Aqui, economizou metade do caminho. Claro, você tem que sair com um documento de lá, autenticado nas autoridades italianas e no Brasil também, na autoridade consular do Brasil também. Mas chega aqui com a convenção do apostilamento, você vai para o cartório. Então, reduziu metade do caminho. Entendi. No caso, segue o mesmo padrão daquela questão da validação do documento de que estava diploma. lá na prova, isso, do diploma. Isso, exatamente, porque é uma convenção só. Entendeu? É uma convenção só. Por isso que segue o mesmo padrão. Aí lembrando, gente, divórcio consensual é aquele que as partes estão em acordo. Inclusive em relação aos bens para dividir, né? Chegaram a um acordo, isso é consensual. Isso que é o nome consensual, né? Litigioso é quando tem algum problema, né? Tem algum ponto de discórdia, vamos dizer de forma mais bonitinha, né? Para não usar briga, até porque eu falo briga e vocês podem colocar na prova briga.
em português coloquial. Em 2015, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, na CNJ, editou o provimento 53, regulamentando e uniformizando na serventia extrajudiciária de todo o país, nesse caso a cartório, tá? A averbação direta de sentença estrangeira de divórcio, ou seja, sem a necessidade de assistência de advogado e tampouco de prévia manifestação da autoridade estrangeira. Isso aqui ainda ajudou ainda mais, porque aí você pode pegar a sentença de divórcio e levar lá no cartório, sem nem precisar de advogado. A homologação de sentenças estrangeiras reconhecidas no direito de família pelo Superior Tribunal de Justiça tem sido imensa nos últimos anos, né? Especialmente sobre divórcio, guarda de filhos e ações de alimentos. E o divórcio foi desburocratizado, mas questão de guarda de filho, alimentos, né, para você pedir alimentos, aí ainda realmente tem muita complicação. Vamos agora falar de sucessão. A sucessão, gente, ela comporta dois fatores essenciais. Primeiramente, o fator pessoal, que seria o falecido ou de cujos. No direito, a gente pode falar falecido ou de cujos. Geralmente são os dois nomes que a gente usa. De cujos, tá? Não é cujo dito, apesar que a origem é a mesma. E os herdeiros. O material, que é o patrimônio. Sucessão causa mortes é toda sucessão em que há um falecido, o falecido, como a gente já falou, de cujos, e um sobrevivente, ou vários, que recebe a herança ou espólio. O termo sucessão corresponde ao direito, enquanto que herança, por sua vez, ao acervo de bens. Também usa o termo espólio, que naquele caso, Conan Doyle, que vocês passaram para mim, o termo em inglês estava ali estate. Em português, vocês podem trazer de duas formas, espólio ou herança. E quando você está falando de representação jurídica, o termo espólio é o mais correto. Tá, o espólio de fulano, o espólio de Conan Doyle. Então, é mais correto falar em espólio mesmo. A sucessão é regida pelo princípio da lex rei citae, a lei da situação da coisa, desde o século XIV, né, 1300 e pouco, sendo universalmente aceita para bens imóveis, como a gente já estudou aqui. Elementos de conexão que são utilizados na sucessão. A lei da situação dos bens em relação a imóveis. A lei da nacionalidade é o elemento mais utilizado para países europeus, ou seja, a sucessão vai ser de acordo com a nacionalidade do falecido ou de cujos. Porém, a lei do último domicílio do de cujos, que é usada pelo Brasil e pela maioria dos países do continente americano. Então, o inventário em relação aos bens que aquela pessoa deixou, ou se não deixou bens, o inventário é negativo, né? Por caso. Aí vai seguir o domicílio. Se vocês já perceberam aqui, a gente já falou isso, os países europeus tendem muito a usar a nacionalidade enquanto elemento de conexão. Já aqui no continente americano, se tende a usar bastante o domicílio. A lei do lugar do falecimento. É uma doutrina superada, praticamente nenhum país do mundo adota. Imagine se a pessoa morrer em alto mar, né? Numa queda de avião, no Titanic da vida, aí seria complicado. Aí ia claro, poderia ser pela bandeira do navio ou do avião, ou se a pessoa desapareceu, por exemplo, ninguém sabe exatamente, é complicado. Então, 99% dos países seguem esse critério, ou da nacionalidade do de cujos, ou do seu domicílio. O continente americano é domicílio.
Até por conta do Código Bustamante, né? Que padronizou essa questão. Acho que essa questão de sucessão legítima é melhor deixar para depois do intervalo. Querem dar um intervalinho agora? Vocês têm alguma pergunta? Assistiram aí o Poliamor? Hein, gente? Assistiram o Poliamor? Não? Ainda não. Vocês podem assistir agora. A gente podia dar um intervalinho. Vocês assistiam aí o Poliamor, assistiam a treta. Não é? Vamos dar um intervalinho de uns 10 minutos? Ok. Pronto, então 10 minutos vão contar a partir de agora. Né? Assistam, aproveitem esse intervalo, vocês vão achar engraçado. Aí depois você comenta. Aí, quando eu voltar, a gente fala essa parte de sessão e eu vou falar sobre a questão do Conan Doyle. Antônio tá aí? Antônio não, tá não, né? Eita, eu queria falar porque ele mandou o material para mim, né, que eu pesquisei. Acho que quem falou primeiro foi Beatriz ou foi Ana Laís que falou sobre essa questão do filme Enola da Netflix, né, que o spoiler de Conan Doyle foi Beatriz, né? Eu assisti o filme, eu gostei, né? Não sou aquele fã purista de nada. Pronto, pessoal, então 10 minutos a gente volta e a gente comenta essas coisas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau não, até logo.
E aí, pessoal, vamos voltando. Sim. E aí, assistiram? Também. Professor, eu tenho uma pergunta. Lá Pergunta. na paródia, ele fala, né, que aparece no coisa que as pessoas são casadas. Como é que funciona essa questão do casamento no poliamor? Na verdade, não é exatamente casado, né? Geralmente eles conseguem que algum juiz defira a união formalmente para eles. Geralmente é isso que acontece. Não é casado igual fosse um casal, seja hétero ou homossexual. Mas sim, é uma união juridicamente validada, né? Porque tem muitos juízes hoje que reconhecem. Mas, assim, não existe, por enquanto, ainda esse casamento poliafetivo ainda reconhecido no Brasil, não. São uniões legalmente reconhecidas, né? Tem muitos juízes hoje que são mais favoráveis ao reconhecimento disso. Mais alguma coisa? Assistiram o Treta também? Boa noite, professor. Cheguei agora, tá? Boa noite. Cheguei um pouco atrasado. Tudo bem, Antônio. Eu vou falar sobre aquele assunto que você passou, os textos eu li, e eu já posso explicar para vocês, daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Tá certo. Eu queria a sua presença até para agradecer, dar um tema bom, dá para ser trabalhado até em artigo. Hoje em dia, muita gente em RI gosta de fazer artigos científicos que misturam um pouco essa questão do soft power, quadrinhos, cinema. Tem um aluno aqui, que o nome era João Marcos, acho que vocês já ouviram falar, né? Que ele adorava isso. Eu sorteei um livro de Direito Internacional Privado, naquela época a gente estava ganhando ainda, agora não está ganhando mais não. Direito Internacional Público, perdão. E ele fez um artigo sobre a questão do direito do mar envolvendo Aquaman. Ficou arretado, né? Gostei muito. Então, esse tema também sobre a questão do espólio de Conan Doyle também dá um tema legal para se trabalhar. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos agora terminar o assunto, sessões, né? E já no meio do assunto eu falo sobre essa temática. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Sucessão legítima, conhecida como ab intestato, ou seja, sem testamento ou legal, é aquela que ocorre quando o falecido não deixou um testamento, sendo a mais comum no Brasil. Sucessão legítima é aquela que segue o critério da lei, por isso que é legítima. Legítima é de lei, não é de sentido de verdadeiro, entendeu? No Brasil, pouca gente faz testamento. O brasileiro não gosta de pensar na morte. Tem outros países, tem até estudos sobre isso. Em outros países, tem países que as pessoas costumam mais fazer testamento, sabe? No Brasil, 99% das sucessões são sem testamento mesmo, né? Em regra geral, a lei do domicílio e do de cujus determinará as pessoas e ordem de sucessão, pelo menos no direito aqui do continente americano, né? Segue a legislação do último domicílio do falecido ou de cujus. Já o testamento é um ato personalíssimo, unilateral, gratuito. Veja só, não é um documento gratuito, é porque no testamento você não pode... a pessoa faz o testamento e diz assim, eu vou lhe deixar um bem, mas você tem que me pagar antes. Não, pode fazer outro negócio jurídico. Mas não fazer isso.
Agora, pode estabelecer condições, é muito comum. Solene, irrevogável. Revogável, enquanto a pessoa tiver vida, a pessoa pode mudar o testamento, pelo qual alguém dispõe de seu patrimônio para depois de sua morte. Tem um dado aqui que é bem interessante, que as pessoas confundem muito, é o seguinte, pessoal. Enquanto a pessoa que é dona dos bens tiver vida, ela pode fazer o que ela quiser, tá? Porque tem gente que diz assim, não, meu pai tem 70 anos e eu tenho direito à herança. Não existe herança de pessoa viva. Se o pai da pessoa com 70 anos resolve gastar o dinheiro, ele pode fazer isso. Claro, se ele tiver com algum problema mental, a pessoa pode entrar com ação de interdição. Porém, vai ter que ser examinado por um médico, vai ter que ir numa presença de um juiz, entenderam? Não pode dizer assim, olha, meu pai tem 70 anos e ele não pode vender a minha herança. Se a pessoa estiver no domínio das suas faculdades mentais, a pessoa pode dizer assim, eu não vou deixar nada para os meus filhos, eu vou gastar o dinheiro todo em vida. Eu vou dar uma volta ao mundo. Por exemplo, um dos sonhos que eu tenho é dar uma volta ao mundo. Eu não vou dizer que eu não vou deixar nada para minha filha ou filhos que eu tiver no futuro, eventualmente, se for o caso. Mas, por exemplo, se eu tivesse... Pronto, hoje em dia eu tenho um terreno, tenho 2 terrenos. Eu tinha coragem de vender um terreno e fazer uma volta ao mundo. 1 ano, entenderam? Deixava o outro terreno para minha filha, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Se eu quiser vender tudo e gastar, eu posso fazer isso. E como eu disse, a única ferramenta que a pessoa tem é uma ação de interdição, mas a pessoa vai ter que ser examinada por médico, vai ter que ter audiência com o juiz para ver se a pessoa está bem no domínio da sua capacidade mental. O nome disso é ação de interdição. Ô, professor, sim, oi. no caso, o senhor falou aí da questão do testamento. O que garante que o testamento foi escrito pelo falecido, digamos? Ele precisa antes, em vida, reconhecer em cartório? Se for particular, não. Precisa ter testemunhas. Precisa ele assinar na presença de algumas testemunhas, entendeu? O número de testemunhas varia de país a país. Agora, ele pode fazer no cartório. Também, se ele quiser. Aí chama-se testamento público. Dos poucos testamentos que tem no Brasil, quase todos são públicos. Por exemplo, o meu vizinho, que era até um parente distante, cidade pequena, sabe como é, né? As pessoas são parentes distantes. Ele fez um testamento público no cartório e deixou uma casa para cada filho. Uma casa não, perdoa. Deixou 3 casas para cada filho. Ele não era rico, não. Ele era uma pessoa bem de vida, mas ele tinha umas 10 casas, umas 9 casas, era isso mesmo. Ele tinha 10 para dele, tinha mais 9 casas de aluguel. Algumas pequena média, sabe? Não era pessoa rica, não. Era pessoa de classe média. Seu Zé. Parente da minha avó, parece que o pai dele era primo do pai da minha avó, uma coisa assim, entendeu? Eu sei que era parente. A gente considera a vizinha e tal, aquela coisa, né? Parente distante. Aí ele deixou no testamento já. Cada filho fica com 3 casas, testamento feito em cartório. No Brasil tem pouco testamento particular, mas pode sim fazer particular, não precisa reconhecer firme em cartório, não. Entendi, obrigado. Ah, e outra coisa, se for fazer testamento, tem que deixar, aí sim, tem que deixar metade dos bens para os herdeiros legítimos, que são os filhos, aqueles mais próximos, entendeu? O resto você pode fazer o que você quiser. Aí, por exemplo, a pessoa tem 5 casas. A pessoa tem que deixar 5, não, vamos botar 6, para não ficar difícil de dividir, né? Pode deixar 3 casas para os filhos e as outras 3 pode deixar para qualquer coisa. Uma associação, uma fundação. Pode também dar para um só. Professor, Oi. pode deixar algum bem assim, material, enfim, ou imaterial também, para os animais que a pessoa tem? Excelente pergunta. O nosso sistema jurídico romano-germânico, o civil law, não admite. Você deixa para animais. Por quê? Porque animais não são sujeitos do ponto de vista jurídico, né? Não tem personalidade jurídica.
Agora, você pode deixar para uma pessoa para tomar conta daquele animal, ou pode criar até uma fundação para administrar aquele animal, entendeu? Você pode criar uma fundação. Por exemplo, você tem um cachorro, aí você cria uma fundação e nomeia alguém para ser o testador, responsável. Mas, assim, diretamente não pode deixar, não. Porque o nosso sistema jurídico não considera animais pessoas. Ô, professor, Oi, perguntem. desculpa interromper, mas Não, tudo bem, deserdar tudo bem. é só você excluir uma pessoa do testamento ou tem um ato jurídico de deserdar alguém? Tem o ato jurídico para isso. Só que no sistema jurídico brasileiro, para você deserdar alguém, você precisa ter um motivo dentro daquilo que a lei estabelece. Como, por exemplo, ter agredido ou tentado matar o dono do testamento ou alguns dos filhos, dos irmãos, entendeu? Ter participado disso, assassinato, não ter amparado a pessoa em doença, tem que ser motivos assim extremamente sérios. Inclusive, uma vez eu coloquei numa prova que um pai queria deserdar o filho porque o filho tinha mudado de sexo. E isso não é considerado motivo válido para deserdar alguém no direito brasileiro, tá? Agora, se tentou agredir, pronto, outro caso. Teve um caso, por exemplo, o herdeiro. Teve um caso com a madrasta ou padrasto. Então, o sistema jurídico nosso, o civil law, só admite deserdação em casos assim muito sérios, muito graves, agressão, desamparou a pessoa em doença, teve caso com madrasta ou padrasto, não pode ser porque você queira. Ah, casou com alguém que eu não queria, não é motivo. Mudou de sexo, saiu do armário, isso não é motivo, entendeu? Válido. Então, professor, se eu tiver vários filhos e eu tiver idoso, aí um deles for responsável para cuidar de mim e eu acho que ele é negligente, eu posso deserdá-lo, nesse caso? Mas teria que ter uma motivação séria e comprovar, senão ele poderia anular o testamento, entendeu? Entendi. Os outros herdeiros e o Ministério Público também pode pedir isso. Porque, por exemplo, vocês lembram daquele caso de Susana Richthofen, que matou os pais, né? Sim, sim. Participou. A princípio, o irmão dela não queria pedir a deserdação dela. Foi o Ministério Público, a promotoria, quem pediu. Depois o irmão aceitou, né? Mas, a princípio, quem entrou com o pedido não foi ele. Se fosse ele, talvez ele, no princípio, não teria entrado, mas foi o Ministério Público. Também pode. Mas, por exemplo, aqui no sistema Common Law, você pode deserdar, não precisa ter um motivo, não, na maioria dos países, tá? Tipo nos Estados Unidos? Uhum. Você tem motivo, não, você deserda. No Brasil tem que ter motivo. Agora, no Brasil, como eu disse, se você quiser gastar todo o dinheiro em vida, pode fazer isso. Diz, não vou deixar herança para ninguém, não. Vou gastar tudinho. Vou fazer uma viagem ao redor do mundo. Vou gastar. Ninguém é obrigado a deixar a herança. Não existe herança de pessoa viva, né? Mas se você quiser fazer testamento aqui no Brasil, metade, e na maioria dos países no sistema jurídico, metade você vai ter que deixar para os herdeiros necessários, que são os herdeiros mais próximos, como os filhos, né? E o resto você pode fazer o que quiser. Aí no Brasil, pessoal, tem o testamento público, que é feito em cartório. Qual é o defeito desse? Qualquer um pode saber o conteúdo. Basta ir no cartório e pedir uma certidão. Então, ele não é sigiloso, né? Cerrado é o testamento de novela. Eu nunca vi na minha vida. O texto cerrado é no sentido aí de ser igual ao espanhol. Quem fala espanhol sabe do que eu estou falando. Cerrado é o testamento lacrado. Nem o dono do cartório, nem o pessoal do cartório sabe o que tem dentro. Quem lacra é o cartório. Mas você chega depois e você abre depois da morte de aí é o testamento cerrado, que é o lacrado.
Quem lacra é o pessoal do cartório, mas eles não sabem o conteúdo. O público todo mundo sabe. Está registrado, se você quiser saber, você vai lá, pede uma certidão. Se você for advogado, mostra a carteirinha da OAB, eles mostram. Particular, hológrafo, é aquele feito através de documento particular, pode ser digitado, pode ser manuscrito, não precisa reconhecer a firma no cartório, agora tem que ter testemunha. O número, se eu não me engano, são 3 testemunhas. Acho que vai aparecer aqui. O número de testemunhas varia de país para país. Isso tem no Código Civil. Especiais, marítimo, aeronáutico ou militar, nesse caso, é feito por oficiais. Esse testamento especial é o seguinte: a pessoa está numa viagem de avião, de navio, a pessoa passa mal, a pessoa chama o capitão do navio ou comandante da aeronave para fazer um testamento. Militar, se tiver em algum exercício militar, da mesma forma. Aí o comandante faz, eles já são habilitados para isso, para fazer isso. Depois a pessoa pode registrar, se a pessoa não registrar o testamento, ele perde a validade e a pessoa não morrer. Nós vamos dizer que a pessoa comece a passar mal no meio da aeronave. Sério, isso é permitido. Inclusive o próprio comandante ele recebe treinamento para isso. E diz, olha, chama o comandante aí que eu quero fazer meu testamento. Pode ser do navio, pode ser um comandante militar, se a pessoa estiver na operação militar, né? Tipo, numa guerra ele vai morrendo o soldado, ele pode chamar o comandante e dizer para ele. Sim, não só precisa ser numa guerra, não. Qualquer operação militar. Por exemplo, se a pessoa é um soldado do exército, está na Amazônia, aí, num treinamento no meio da mata, você se fere, entendeu? Aí você chama o comandante da operação e diz que quer fazer o testamento. Olha, eu estou aqui ferido, eu não sei se eu vou sair vivo dessa mata. Faz o testamento. Eles já são preparados para isso. Né? Faz parte da formação. Então não precisa ser só no caso de guerra. Eu acho que é no caso de guerra, mas pode ser qualquer operação dessas. Os cônsules do Brasil no exterior podem lavrar testamentos de cidadãos brasileiros, né? Porque, como a gente já falou, eles trabalham como cartório. A LINPB define que a capacidade para atestar é definida pela lei do lugar do domicílio do testador, ou seja, pelo princípio locus regit actum, o lugar rege o ato, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da LINPB. No Brasil, o testamento público deve ser redigido em português, porque é o vernáculo, né, a língua oficial. Sendo permitido testamento particular ou cerrado em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam o conteúdo. Então, a testemunha tem que... Porque a testemunha, ela vai testemunhar não só que foi feito o testamento, mas o conteúdo. Então, ela tem que saber a língua, entendeu? Pode fazer testamento em língua estrangeira, desde que seja o cerrado, que é o lacrado, né, ou o particular. Mas se for público, é português, porque é o vernáculo, todo documento oficial no Brasil tem que ser produzido, na língua portuguesa. Referências estão aí. Agora eu vou falar de 2 questões. Delon, o próprio LINPB, vou falar do caso Doyle, Conzuoli, etc. E vou falar sobre a questão, uma questão importante em relação a bens. Pronto, pessoal, deixa eu tirar aqui. O que é que vocês têm de perguntas sobre esse assunto? Agora eu vou falar do caso Doyle. Se tiverem pergunta, podem colocar aí, tá? O caso Doyle foi o seguinte. Primeiro, aquele caso Doyle, o processo está correndo nos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, a legislação autoral é diferente da maioria dos países do mundo. Na maioria dos países do mundo, inclusive no Reino Unido, na terra de Sir Arthur Conan Doyle, a data de duração do direito autoral é a partir da morte do autor. O Reino Unido segue o mesmo critério que o Brasil, ou seja, 70 anos, a família
o espólio, no caso, o espólio são os bens, né? Que representam os herdeiros e tal, só poderia explorar o direito autoral pelas obras de Conan Doyle durante 70 anos após a morte dele. Ele morreu em 1930 e isso durou, ou seja, até 2000, tanto no Brasil como no Reino Unido e na maioria dos países. A Convenção Internacional sobre Direito Autoral recomenda 50 anos. Mas muitos países, a Alemanha também são 70 anos, inclusive o direito em relação às obras de Hitler pertencia ao Estado da Baviera, porque ele era domiciliado lá, e o Estado da Baviera proibia de publicar as obras de Hitler, principalmente o Mein Kampf, né? E depois de 2015 caiu em domínio público. Depois que cai em domínio público, aí você pode fazer o que você quiser com aquela obra, inventar novos personagens, etc. Só que nos Estados Unidos, e eu acho que eu já tinha falado isso para vocês, a situação é um pouco diferente devido ao lobby da Disney. Lá se dá a partir da criação da obra. E, se eu não me engano, agora está em 90 anos. A Disney, um lobby poderoso que ela sempre tem, para que Mickey, imagine Mickey cair, o pior é que está perto, mesmo de acordo com a lei americana. Eu acho que a Disney não vai conseguir fazer um lobby para aumentar novamente. Nos Estados Unidos, o direito autoral, eles colocam não da morte do autor, que nesse caso para ele seria favorável, porque, se não me engano, Disney morreu em 60. Né? Mas da criação do personagem, eles colocam, não sei se é 90 ou 95 anos. É uma data assim, acho que são 90 anos. Aí, o processo que o spoiler de Conan Doyle está movendo não é no Reino Unido, é nos Estados Unidos, levando em consideração a lei americana, que dura aí os 90 anos. Aí eles alegam o seguinte, Sherlock Holmes se tornou um personagem mais emotivo, inclusive simpático às mulheres, menos misógino, nas obras finais de Conan Doyle, que foram publicadas na década de 20, exatamente, Beatriz, 1923. Essa característica foi dada nas obras a partir de 1920, depois que Conan Doyle passou por algumas experiências, como perder familiares na guerra. Aliás, gente, ele deu uma guinada mística muito grande, inclusive ele era muito crédulo. Eu sou uma pessoa, não sei se vocês sabem, eu sou um médium também, né? Eu sou da Sagrada Jurema. Mas, assim, ele era muito crédulo e a forma que ele se preocupava em provar com espiritualidade ajudava espíritos zombeteiros, poltergeist, se aproximar dele, sabe? E dá até pena, eu sou um fã de Conan Doyle desde que eu era adolescente, eu li a obra dele na minha adolescência, né? Li quase todos os livros de Sherlock Holmes. Então, gente, ele se torna assim, ele dá um caráter mais emotivo a Sherlock Holmes após 1923. Como no filme Enola, que é essa personagem inventada, que era a suposta irmã dele, que foi inventada, ele mostra isso, então a família alega que ele está se reportando a características do personagem Sherlock Holmes que ainda estão protegidas pelo direito autoral. Basicamente seria esse o argumento. Ou seja, as obras que retratam Sherlock Holmes como uma pessoa emotiva ainda não caíram em domínio, pelo menos não nos Estados Unidos. Em outros países, como Brasil, Alemanha, Reino Unido, sim. Mas nos Estados Unidos, não. O problema é o seguinte, a Netflix assedia nos Estados Unidos, né? Então, pode ser que a família ganhe, pode não ser que a família não ganhe. Porque a história, inclusive, ela se passa no começo da carreira de Sherlock Holmes, ela não se passa no final da carreira, né? Que é o período que ele está aposentado, é aquele período que ele participa de algumas missões no comecinho da Primeira Guerra, né? Então, é basicamente isso, a questão ali. É o direito americano, o problema aí, né? Que considera isso diferente, e esse direito é diferente por conta do lobby da Disney. Agora, tem muita discussão tem muita gente que acha que a Disney não vai conseguir ampliar o direito autoral e logo o seu Mickey Mouse passa a domínio público. Agora, perceba que é a cara da empresa, né?
Mas aí não tem aquela questão de marca registrada ou algo assim, não? Sim, mas a marca registrada é uma coisa. Por exemplo, vamos dizer que a orelhinha é do Mickey, mas o Mickey, enquanto personagem, é outra, né? Isso é um problema sério para a Disney, né? Ela pode escolher outro personagem, em vez de ser o Mickey, a cara da Disney, pode botar o Pato Donald. E apesar que o Pato Donald também não vai demorar muito a cair em domínio público. Os Essas tempos leis se do... referem também com. Então, se você pode concluir a obra de um autor que já morreu só quando acabar esse período, né, de tempo. Por exemplo, se eu quiser Ah, escrever, sei lá, Hamlet 2, já pode. oxe, pode fazer tudo o que você quiser com Hamlet. Por quê? Agora, como eu disse, isso varia de país a país. Existe uma convenção internacional sobre direito autoral, existem os acordos internacionais, eles estabelecem um mínimo. Só que cada país é livre para estabelecer os critérios. A maioria dos países do mundo gira em torno de 70 anos após a morte do autor. Aí você falou, Hamlet, beleza, domínio público. Quem mais? Domínio público. O próprio Conan Doyle no Brasil e no Reino Unido e na Alemanha, domínio público. Então, no Brasil, você pode criar uma obra falando qualquer coisa de Sherlock Holmes, pode botar, como o Jô Soares colocou. Então eu posso escrever como se eu estivesse completando a obra, assim, continuando, porque isso acontece, né? A pessoa concluir a obra de um autor que já morreu. Um fã, como é que é o nome? Vocês são mais jovens do que eu, como é que chama? Fanfic? Fanfiction. Isso, fanfiction. Pode sim fazer. Desses autores que já completaram mais de 70 anos que morreram, fazendo aqui no Brasil. Claro, a data de vencimento desse direito autoral o problema, Kleber, é que muito fanfiction acaba sendo ilegal, né? Por exemplo, fazem fanfiction de Game of Thrones e George Martin ainda está aí, vive e forte. Isso é a realidade do meu pai, né? Meu pai morreu e o velhinho não morreu, não. Tá enrolando lá para escrever o resto. Está enrolando para escrever o resto e não morre. Meu pai, que era da idade dele, nascido no mesmo ano, já morreu. Né? Minha mãe está viva, que é do mesmo ano também, dos dois, né? Então, tem 70 e poucos anos, né? Mas o fanfiction de autores depois de 70 anos aqui no Brasil é totalmente livre. Enquanto isso, os autores eles têm uma certa tolerância. Porque geralmente o fanfiction ele é compartilhado em sites que não visam a lucratividade, é só uma questão de divulgação da obra mesmo, então há tolerância. Mas, por exemplo, você não pode vender, se o autor ainda está vivo, você não pode vender aquilo à vontade, sem a licença dele, né? E dos familiares ou dos herdeiros, que pode ser até o Estado. Percebo que a obra de Hitler, o herdeiro principal é o Estado da Baviera, na Alemanha. Entenderam, gente? Outra coisa que eu queria falar sobre vocês dentro desse tema é o seguinte. Em relação à questão dos juízes, em relação a bens imóveis situados no exterior, na herança. Isso é extremamente importante. Deixa eu explicar para vocês. Juízes brasileiros não aceitam casos relativos a bens imóveis no exterior. A jurisprudência nacional não aceita. Ele vai mandar que a pessoa dê entrada no inventário no exterior também, e isso divide a jurisdição sobre a herança. E o contrário, juízes brasileiros aceitam sentenças estrangeiras que versem sobre bens de cidadãos estrangeiros que estão aqui no Brasil, claro, ser julgada pela lei brasileira. A tendência hoje é aceitar se foi consensual a divisão de bens. Se não foi consensual, eles também não vão aceitar. Isso é uma questão de jurisprudência. Tá? Mas consensual tem ocorrido, viu? Bastante. Então, uma sentença emitida no exterior em relação a imóveis aqui no Brasil, julgando de acordo com a lei brasileira, vão aceitar. E, nesse caso, a competência da Justiça Federal. Tá certo? Aí diz sim, aí um estrangeiro que tenha bens no Brasil,
ele teria que dar entrada em outro processo de inventário? A princípio, sim, se não for consensual. Se for consensual, hoje a tendência é aceitar, né, a divisão dos bens. E pronto, gente. Quem mais vocês têm de pergunta para mim? Ô, professor, e quando, por exemplo, agora é uma questão meio aleatória, mas quando a família real perde o trono, os bens dela geralmente são incorporados para o Tesouro da República, que vem a seguir, né, do outro regime. Mas aí elas podem lutar, tipo, judicialmente para pegar de volta? Pode, e no Brasil tem até casos disso que rolaram até bem pouco tempo atrás, foi decidido um problema no Palácio do Rio de Janeiro, né? Às vezes acabam aí ações durante décadas ou até séculos, né? Deles pedindo indenização, etc. Porque, como você disse, o patrimônio da família real acaba sendo incorporado ao Estado. Então, isso aí gera ações que ficam décadas e séculos deles questionando. Foi- Esse negócio da família real, se eu não me engano, foi resolvido em 2018, foi 2019. Para Agora você ter só. ideia, né? Perderem em um trono em 1889. Pois é, então. Claro, a família real, sim, a família real brasileira não é rica, tá? A maioria deles são pessoas de classe média alta. Alguns, inclusive, têm propriedade, mas não é gente rica, não ficaram com. Não estou defendendo aqui monarquia, mas também tem que admitir. E tinha essa ação do Arco da Velha, que só foi decidida em 2018, né? Então, para vocês terem ideia, isso aí é muito comum. Outros países também ocorreu. Em Portugal, ocorreu isso. Que mais? Portugal, na Itália, na França também ocorreu situações bem parecidas com isso, de a família real entrar com ação contra o Estado por conta de incorporar o patrimônio. O problema Da Áustria também. da Áustria também, que são os Habsburgo, né? Isso. Que são os verdadeiros Targaryens, os Targaryens de verdade. Que a família Targaryen... Eles são bem pop lá, na Áustria. Eles não têm nada, assim, nenhum cargo especial, mas eles são bem, assim, celebridades de lá. É uma das famílias mais nobres da Europa e mais tradicional. Tinha o problema do casamento consanguíneo, né, que acabou com o ramo espanhol. Mas, por exemplo, Dom Pedro II aqui no Brasil, a mãe dele era, né, a imperatriz Leopoldina era daquela família, né, do Habsburgo. Ou como eles chamam na Espanha, Áustria, né, que é a família real austríaca. Então, sim, inclusive acho que o último imperador deles foi canonizado, não sei se, acho que foi canonizado ou está em processo de beatificação. E tem uma delas lá, das herdeiras, que ela é cantora, bem famosa lá, outra que é piloto de Fórmula 1. Não Eles sabia também... não que era cantora. Eu sei que tem um que parece que é deputado no Parlamento Europeu. É eurodeputado. O herdeiro mais próximo do último imperador lá, ele trabalhou muito pela União Europeia, assim. Até quando ele morreu, em 2011, eu acho, teve um funeral imperial lá na Áustria. Inclusive, na Comissão Europeia tem muita gente. A própria presidente da Comissão Europeia, que é a alemã, ela é baronesa. Que hoje é a presidente da Comissão Europeia, né? Ela é baronesa. Ursula von, não sei o que, Linden, alguma coisa assim. Então, tem, sim. Inclusive, esses países, uma coisa que o Brasil não permite, né? Que se use título de nobreza. Mas essas repúblicas, que foram monarquias muito tempo da Europa, você pode usar. Claro, não dá direito a nada, só dá direito você a usar o título, né? O que eu acho mais curioso nisso é que na França tem. A nobreza da França ainda existe lá, os títulos. Sim, Portugal é direito nobiliário. Pronto. No doutorado, eu paguei uma disciplina de Direito da Personalidade. O professor tinha feito pós-doutorado em Portugal. E lá ele conhecia. O professor é um desembargador aqui de Pernambuco, mas que fez pós-doutorado em Portugal. Aí chama isso de direito nobiliário. Portugal porque no Brasil tem gente que reivindica, né? Mas assim, não sei se eu já falei, o tio da minha avó era um barão do Império. Ele era do Partido Liberal, mas o Partido Liberal e Conservador é quase a mesma coisa, né? Minha avó conheceu a baronesa, né, quando era pequeno. O barão já tinha morrido, mas conheceu a baronesa, que era tia-avó, assim, dela. Ela morreu em 1930, minha avó era adolescente.
Mas assim, no Brasil tem muita gente que era titulado e achava que deveria ter. Assim, eu não sou a favor. Teve gente na minha família no século XIX que tinha, né? Mas eu não sou muito a favor, não, porque eu acho a monarquia uma coisa um pouco anacrônica para a nossa realidade. É interessante, enquanto marca, a gente tem que respeitar o período imperial, mas a gente tem gente no Brasil que acha que a solução é voltar ao que é. Eu concordo, foi um golpe de Estado à República, totalmente. Mas eu não sou muito entusiasta, não, da monarquia. Não vou mentir. Mesmo que nem eu disse, mesmo tendo uns parentes aí distantes que tinham título naquele tempo. Pronto, gente, o que mais? Acho que a gente terminei o ponto 8, a gente encerra, cumpriu a meta, né? Ou vocês querem que eu já entre no 9? Não, não precisa não, né? Se quiserem eu entro, mas não precisa não. A gente vai um ponto de cada dia. E se tiverem esses temas interessantes, podem mandar que eu gosto de pesquisar, viu? Eu estou um pouco ocupado, mas eu gosto. É bem interessante, gente. Eu gosto, assim, quando os alunos chegam, trazer uma coisa que foge da caixinha, né, de esse assunto de Conan Doyle. Inclusive, eu recomendo, se vocês quiserem fazer um artigo, a gente pode orientar, né, dá tema bem interessante, e isso é uma discussão relativa a um tema que é interessante para a RI, que é o problema do soft power em relação à questão, por exemplo, de personagem, né, a influência dos personagens, da cultura pop, isso é bem interessante. Então, pessoal, a gente pode encerrar por aqui, né? Vamos encerrar por aqui. E até semana que vem. Semana que vem eu devo deixar para vocês o exercício de fixação e estudo dirigido dos últimos pontos. Também fiquem atentos ao exercício complementar. Vocês podem fazer até o dia 1º de dezembro, o exercício complementar, tá? Em relação àquele artigo sobre a pandemia da China que eu publiquei, vocês viram o vídeo, mas vocês não viram o artigo. Então, dá uma olhadinha no artigo, que eu deixei lá, tá certo? Ok. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos, a todas, e muito obrigado a vocês, tá certo? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa Boa noite, semana. gente. Igualmente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Posso, Maria Rebeca. É interessante você começar lendo assim, temas de direitos humanos que lhe despertem. Dê uma olhadinha no livro da professora Flávia Piovesan, da Biblioteca Digital da ACES, Direitos Humanos e Justiça Internacional, ou temas de direitos humanos. Vê se você gosta de algum tema daqueles. Um tema que eu trabalho e que pode ser discutido no mestrado é a justiça da transição. Inclusive, se for análise comparativa com vários países, inclusive dá para fazer uma ponte muito grande com a RI. Também tem temas como gênero, como direitos dos povos indígenas, criança, porque direitos humanos é muito amplo. Então, o que, é que eu lhe aconselho? Você tem que ir pesquisando uma área sobre direitos humanos que seja correlata com o que você estuda aqui em RI. E aí, você quiser, a gente dê uma olhadinha no livro dessa a professora, eu vou colocar o nome dela aqui no chat, viu? Aí você dá uma olhada nos livros dela, dos temas que ela aborda. E aí a gente vai lhe indicando algumas leituras, tá? Ah, certo. Perfeito, melhor ainda. Então você tem noção totalmente da questão. E por que você está pagando privado? Você não pagou privado, não? Ah, sim, não. Né? Pagou privado, não, tá certo. Eu estou achando estranho, porque você está estudando privado. Beleza, dê uma olhadinha no livro dela lá na Biblioteca Digital, tem as últimas edições, e aí você me diz um tema que lhe interessa. Eu trabalho especificamente em justiça de transição e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que também é um tema bem interessante, né? Beleza, qualquer coisa você entra em contato, tá bom? Então, boa noite.
Tchau, tchau.